A matéria, o tempo e o espaço estavam uniformes e o Espírito de Deus deu forma ao cosmo e tornou a Terra apropriada para abrigar a vida. Tudo o que existe são obras das mãos de Deus. Ele criou todas as coisas porque ele quis criar, não porque ele precisava. Deus é autossuficiente. Ele criou pelo livre conceito da sua vontade perfeita e unicamente para a sua glória. Senhor nosso e nosso Deus, tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas por tua vontade, elas foram criadas, e por tua vontade elas existem. A eternidade do Senhor existe desde sempre. Ele criou o tempo para submeter ao tempo as suas criaturas que são temporais. Todas as coisas são reguladas pelo tempo, mas Deus não precisa de tempo. Ele é de eternidade em eternidade. Deus é eterno e tem poder inimaginável. Criou o mundo quando não existia nada. O termo criar, utilizado na Bíblia, somente Deus é capaz de usá-lo, porque ele é um milagre completo. Criar algo absolutamente novo quando não se tem nada é algo impossível para o homem, já que qualquer coisa que façamos ou criamos é em função de outra que já existe. Deus criou o dia, a noite, a terra, os mares, os céus, os luminares, os frutos, todos os seres viventes e, por fim, criou o homem, conforme a sua imagem e a sua semelhança. Deu a ele o domínio sobre todos os animais e sobre a terra. Na eternidade, antes da criação, Deus concebeu o plano de salvação, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como também trouxe a luz e a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Na criação, temos a afirmação sobre a Santíssima Trindade, o único Deus que subsiste em três pessoas distintas, igualmente eternas e divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. Agiu ativamente na criação do mundo. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. A terra estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E a criação foi finalizada e completa. Existem modificações naturais constantes na natureza. As espécies se adaptam e sobrevivem em seus ecossistemas, mas tudo sob o controle de Deus, pois ele sustenta todas as coisas. E Deus concluiu toda a sua obra. Tudo que acontece no universo é sustentado pela criação que foi completa. No sétimo dia ele descansou. Ele não precisava de descanso, mas ele já estabeleceu o dia do descanso, pois seria necessário para o homem. Assim ainda fica para o povo de Deus um descanso como o descanso de Deus no sétimo dia, porque quem recebeu o descanso que Deus prometeu vai descansar de todos os seus trabalhos, assim como Deus descansou dos trabalhos dele. Por isso é importante entender que somos carne e espírito. A carne não pode herdar o reino de Deus. Já o Espírito, ele é celestial e será transformado. Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo, mas o último Adão, Jesus Cristo, é o Espírito que dá a vida. Assim como nós somos parecidos com o homem feito do pó da terra, assim também seremos parecidos com o homem do céu. O que é feito de carne e de sangue não pode ter parte no reino de Deus. O que é mortal não pode ter imortalidade. Nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados. Eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas se vencermos, nos alimentaremos da árvore da vida. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. Eles foram expulsos do paraíso, mas pela graça entraremos nele. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore e entrar nas cidades pelos portões. E por fim, Deus estabeleceu o casamento entre o homem e a mulher, os tornando uma só carne. Isso significa que devem construir o seu próprio lar. Ele tinha um objetivo não somente de procriação, mas também de relacionamento. Assim como Jesus ensinou. Por isso, o homem deixa o seu pai e a sua mãe para unir-se com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Deus tinha um plano de eterna comunhão com o homem, que dependia da sua obediência, mas ele fracassou na fidelidade com Deus, contaminou toda a humanidade com o pecado. Por isso, não há um justo sequer, e todos pecaram. E a serpente era o próprio diabo. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra chamada Diabo ou Satanás que leva todas as pessoas do mundo a pecar. A serpente enganou Eva, pois quis atacar a ordem de Deus, onde o homem deveria ter a liderança. Satanás começou usando a palavra de Deus para enganar, modo que ele age até hoje. Usa a palavra de Deus e acaba fazendo com que o homem desacredite dela. O mesmo aconteceu na tentação do Senhor Jesus no deserto. Ele usou a palavra de Deus de forma isolada e fora de contexto, aplicando de forma errada. Por isso, tantas comunidades distorcem a Bíblia usadas pelo próprio diabo. No Jardim do Éden, eles falharam em confiar em Deus e até quiseram ser como ele.
Não se contentaram em servi-lo e desfrutar das suas bênçãos. Por isso a nossa mente pode ser corrompida, podemos ser enganados e até cair, mas também podemos permanecer em fé, amor e santificação. Após comer do fruto, os seus olhos se abriram, perceberam a nudez, seu estado de fraqueza, necessidade e humilhação por causa do pecado. O homem que foi criado com a coroa da criação agora estava numa situação miserável e humilhante. Quando Adão e Eva se escondem do Senhor, são as suas consciências os acusando e os condenando. Eles fugiram da intimidade que tinham com Deus. Deus pergunta ao homem, pois queria que ele confessasse. O homem tentou colocar a culpa na mulher que me deste por esposa, acusando o próprio Deus. Típico comportamento do pecador. Deus não fez nenhuma pergunta a Satanás, simplesmente o destinou a julgamento. Deus castigou a mulher com dores no parto e submissão a um homem corrompido pelo pecado. A maldição do pecado atingiu a terra. O homem teria que trabalhar duro para o seu próprio sustento. A terra passou a dar matos e espinhos, por isso o homem terá que plantar e cultivar para que não seja amaldiçoado por Deus. E fez roupas para eles, indicando sacrifícios pelo pecado. No versículo 15, Deus revela sua promessa de salvação, pondo inimizade entre a mulher e a serpente. Isso se confirma no livro de Apocalipse, capítulo 12. O dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra os restos dos descendentes dela, isto é, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem e o seu pecado trouxe consigo a morte como resultado. A morte se espalhou por toda a raça humana e todos pecaram. Adão era a figura daquele que havia de vir, mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior e ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem que é Jesus Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta a todos e lhe dá a vida. E assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominou e trouxe a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo.